Graça e paz, irmãos. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a mensagem do Senhor. O texto de meditação nessa noite nós vamos abrir Mateus 18, os versos 23 até o 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhes devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou-os: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que o saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos que lhe pagasse, até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um de seu irmão. Oremos. Deus, graças nós te damos. Eis aí a tua palavra, Pai, fala aos nossos corações, nos dê entendimento da mesma, que façamos tão somente tudo para a honra e glória do seu nome. E tudo que falarmos e fizermos aqui seja para louvor da glória do teu nome. Usa-nos a sermos praticantes dessa mesma palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. E gostaria que você guardasse essa pergunta, que a gente vai refletir sobre ela. Você tem facilidade de perdoar? Hoje, nós vivemos em dias onde é uma palavra tão pequena e tão difícil de se expressar. É o perdão. Nós vimos a respeito dessa parábola, Jesus nos ensina que essa parábola nós devemos perdoar sem limites. Essa parábola do credor aqui, ela nos instrui dessa forma. E nós vimos que esse homem, o rei, ele devia uma certa quantia bem grande, considerada, para esse seu senhor, e o seu senhor pediu para que fosse saldado toda essa dívida. E, na verdade, ele não tinha como pagar essa dívida. E ele suplicou ao seu senhor, pedindo que ele tivesse paciência com ele, para que ele pudesse, assim, pois, saldar essa mesma dívida para com o seu senhor. E o seu senhor, compadecendo-se, pois, dele da forma que ele suplicou, ele se compadecendo, ele ali, pois, perdoou toda aquela dívida que ele tinha para com o seu senhor. E ele, saindo ali com seu coração aliviado por ter recebido o perdão daquela sua dívida, ele encontra com um dos seus conservos. O seu conservo devia para ele 100 denários, uma dívida bem inferior à qual ele devia para o seu senhor. E ele o agarra ali pelo pescoço e fala: paga-me o que deve. Paga-me o que deve. E da mesma forma o seu conservo fez para com ele. Prostrou-se e pediu para que ele pudesse ser paciente com ele, para que ele pudesse saldar também ou sanar essa dívida para com ele. E da mesma forma, ele olhou para o seu conservo e
indiferente do pedido, do que ele tinha recebido para com o seu senhor, ele agiu de uma outra forma. Ele pegou o seu conservo e lançou na prisão até que ele pudesse saldar, pois assim, a sua dívida com o seu conservo. E vendo isso, os que estavam para com ele ali foram até o rei contar para ele o que tinha acontecido. Falou: olha, o seu conservo foi perdoado dessa forma e ele encontrou, o seu servo foi perdoado dessa forma e ele encontrou com o seu conservo e ele não agiu da mesma forma. Indignado com toda aquela situação, o seu senhor chega para ele, exorta ele: servo malvado, suplicaste para ter paciência comigo e eu compadeci de ti e perdoei toda a sua dívida. Tu não deveria ter agido da mesma forma com o teu conservo, compadecendo-te dele e perdoando? Então o rei, indignado com toda aquela situação, entregou ele nas mãos dos verdugos. Verdugos quer dizer homens do rei, que eram preparados para castigar aqueles que não obedeciam mesmo. Então ele foi entregue na mão desses homens até que ele pagasse toda essa dívida. E olhando para essa situação, a gente aprende que falar do perdão é muito fácil. Perdoar é muito difícil. Falar é muito fácil, mas até ter alguém para a gente perdoar. E nós vamos aprender hoje, ou estudarmos a respeito de alguns motivos, porque nós devemos perdoar. E um dos primeiros pontos aí está: por que nós devemos perdoar? O primeiro dele fala porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Em Colossenses 3, o verso 13 vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Vai falar: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ser cristão é ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence a essa família de Deus. Então esse é um dos princípios que nós temos que, como cristão, suportar e perdoarmos mutuamente. Um outro tema também, que está nesse mesmo versículo, ele fala: porque temos queixas uns dos outros, porque temos queixas uns com os outros. Ainda não chegamos na perfeição, ou seja, no céu. Aqui ainda nós falhamos uns com os outros. Precisamos exercitar esse perdão. Nesse mesmo versículo, ainda fala para nós, no final do versículo: porque nós temos recebido ou temos sido muito perdoados, assim como o Senhor nos perdoou. A igreja é a comunidade dos perdoados. Como Deus nos perdoou completamente de tudo e eternamente, Ele já nos tirou de todo o peso da paga, da consequência do pecado. Isso não quer dizer que nós não pecamos, mas que nós fomos já perdoados da paga, do preço do pecado. E Deus apagou, afastou, Ele desfez, esqueceu, sepultou no fundo do mar os nossos pecados. E nessa parábola aqui, Jesus, ele ilustra esse perdão aí, de que Ele já perdoou-nos de uma grande dívida que nós devíamos, que era como desse credor, que devia muito diante dele, que era 10.000 talentos. E às vezes tem alguém que chega perante nós devendo 1 talento ou 1 denário e nós não perdoamos. O Senhor, Ele nos perdoou de uma forma gigantesca. Ele nos deu esse perdão incondicional, um perdão que nós jamais alcançaríamos. E às vezes nós não temos a capacidade de perdoar o mínimo. E uma das questões aí, porque a recusa do perdão, ela traz sérios prejuízos. Porque nós não temos, quem não perdoa, não ora. Em Marcos capítulo 11, verso 25, vai dizer assim: e quando estiverdes orando,
Se tens alguma coisa contra alguém, perdoai-os, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Isso quer dizer que se nós não tivermos perdoando aquele que nós temos ofendido, nós também não teremos esse livre acesso de estarmos em oração com o Pai. Quem não perdoa, ele não pode ou não tem esse livre acesso de adoração. É Mateus 5, 23. Mateus 5, 23. Que vai dizer assim também: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que quem teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então o Senhor nos orienta, assim, antes de nós entrarmos para adorar, nós primeiro temos que reconciliar com o nosso irmão. Nós temos que ter paz com os nossos irmãos, tá? Estarmos em plena comunhão com os mesmos, para que nós possamos depois entrar nos atos do Senhor e poder adorar. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Mateus 6, o verso 12, na oração dominical: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Primeiro nós temos que perdoar aquele que nós estamos em dívida para com ele, ou o ofendido. Quem não perdoa adoece também. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. E me lembrei aqui agora quando Davi fala que ele, enquanto ele não confessou, ele sentia a mão do Senhor pesando dia e noite sobre ele, os seus ossos, ele sentia a sequidão de estio, né? E dessa mesma forma nós temos que olhar para os exemplos que o Senhor fala para nós: orai uns pelos outros, confessai-os uns aos outros, para seres curados. Pois muito pode a oração, muito pode sua eficácia a súplica do justo. Quem não perdoa também enfrenta os flagelos dos verdugos. Mateus 18, 34, quando nós lemos lá que assim como ele não tinha perdoado o seu conservo, ele foi entregue aos verdugos, aqueles homens que assim pois o maltratasse até que ele sanasse toda a sua dívida. Então esses são os grandes prejuízos da recusa, de não perdoarmos, de não agirmos dessa forma. Mas também nós temos algumas questões aí dos princípios que nos levam a perdoar. Lá em Lucas capítulo 17, verso 3, que vai dizer alguns princípios que nós temos do perdão. O primeiro dele é a cautela. 17:3 vai dizer: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então primeiro ele fala, acautelai-vos, ou seja, a cautela. Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagarmos o ofendido. Aquela mulher adúltera foi apanhada pelos fariseus como um objeto. Eles queriam fazer o quê? Apedrejá-la. Mas Jesus tratou ela como uma pessoa que merecia o amor, o perdão. Jesus também ele restaurou Pedro, não condenando ou expondo ao ridículo, mas perguntando ele: tu me amas, Pedro? 3 vezes ele perguntou: tu me amas, Pedro? Apacenta o meu rebanho. Tu me amas, Pedro? E assim foi. E às vezes nós agimos de uma forma tão mais sutil, porque temos a razão, porque temos o direito, nós queremos agir da forma que nos dá esse direito. E até mesmo outrora um irmão falou comigo assim: quando nós estamos agindo, pensando que estamos agindo no direito, às vezes nós acabamos perdendo o direito.
porque perdemos a razão porque falamos de forma que não foi com cautela, agimos de forma que não deveríamos. Em vez de sermos cautelosos, nós esmagamos, nós oprimimos. Uma outra questão é a confrontação, que nesse mesmo versículo vai dizer para nós. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Às vezes o repreender, né, é tão bom, a gente quer sempre estar no nosso direito de exortar e falar com os nossos irmãos da forma que nós achamos que está certo. E o confronto, ele precisa ser feito com atitude de amor. A palavra repreende aqui quer dizer chamar ao lado para consolar. Não é tão somente chamar o irmão, a atenção do irmão ou ofender o irmão, porque o irmão está errado. Mas é chamar o irmão para consolar. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 6, verso 1. Gálatas 6, o verso 1. Vamos ler todos juntos, bem firme e forte esse versículo aí. Gálatas 6, verso 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, como que a palavra nos ensina? Nós que somos espirituais, temos ciência que somos seres ou servos do Senhor, nós devemos agir com brandura, com mansidão. Às vezes a ação da repreensão nossa é porque nós achamos que temos o direito, que estamos na nossa razão e queremos assim, pois, oprimir aquele que está do nosso lado. E uma outra questão, depois da cautela, da confrontação, produz o arrependimento. Lucas também, lá em Lucas 17, 3, ele vai falar assim na segunda parte. E se ele arrepender, ou seja, o arrependimento é mudança de mente, de emoção e de atitude. A mesma língua que feriu, ela deve passar o bálsamo. Às vezes nós não temos essa mesma disposição de irmos até o nosso irmão e pedirmos o perdão para ele, ou falarmos palavras de consolo, como nós acabamos de ouvir aqui a respeito da exortação, da palavra de repreensão, que não é tão somente apontar ou incriminar o nosso irmão, mas consolá-lo, apoiá-lo nas dificuldades. E essa mesma língua que feriu o nosso irmão, ou aquele que é o ofendido, deve trazer de volta ou passar esse bálsamo novamente para que os laços possam ser refeitos novamente. E depois do arrependimento é produzido o perdão, que também está no final do versículo. Se arrepender, perdoa-lhe. Desse mesmo versículo 17:3. Perdoar, meus irmãos, é esquecer. E esquecer não é amnésia, não. Mas é não cobrar mais a dívida do outro. É não lançar mais no rosto do outro aquilo que se perdoou. É perdoar, é ficar livre e deixar o outro livre. É zerar a conta mesmo. É começar do zero novamente. E muitas vezes a gente perdoa, mas às vezes você sempre está ali lembrando, mas trazendo a amarga situação no coração de novo e olhando para a circunstância e falando, nossa, como pôde? E na verdade nós não podemos agir dessa forma. Perdoar é esquecer. Quando o Senhor nos perdoou, Ele falou que lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, nós, em muitas circunstâncias, às vezes perdoamos, mas lembrando daquela mesma situação, ou trazendo à tona, em mente novamente aquilo, e remoendo aquilo que a gente já deixou para o passado. E não deveria ser dessa forma. É como nós falamos, ficar livre e deixar o outro livre. Isso é perdoar. E aí vai também algumas características que nós devemos ter para o perdão. O perdão, ele é ilimitado. Em Lucas 17, capítulo 4, vai dizer para nós assim:
Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Assim como nós recebemos, pois, esse perdão ilimitado de Deus, nós devemos, assim, pois, expressar o mesmo para com os nossos irmãos. O perdão de Deus é o nosso limite. Ele é a obra da graça de Deus em nós. Pedro ele ficou intrigado, não sobre a necessidade do perdão, mas sobre o limite do perdão. Quando Jesus pergunta para Jesus, fala, Senhor, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoar? Jesus disse para ele, não somente 7, mas 70 vezes 7. Ou que seja, Jesus mostrou para o perdão deve ser ilimitado, como o perdão que nós recebemos do próprio Deus. Nós olhamos tão somente para as dificuldades que às vezes nos circula, como nós falamos hoje, a falta de perdão, inclusive até mesmo nos relacionamentos conjugais, tem sido a causa de grande devastação dos relacionamentos. Essa semana mesmo, conversando com um dos meus vizinhos, ele chegou muito triste do meu lado e falou assim, infelizmente, irmão, eu separei da minha esposa. Não deu mais porque ela partiu para um outro lado e eu também queria uma outra. Enfim, eu falei, mas não houve perdão mútuo entre vocês? Ele falou, não, eu não quero mais. Então, assim, a gente tem visto que isso tem se esvairado na vida das pessoas. As pessoas não têm mais vivido essa característica do perdão ilimitado. As pessoas olham tão somente, perdoei 1, 2 vezes, já é o limite, já está bom. Eu não tenho mais que ficar perdoando a pessoa que errar 2, 3 vezes seguidas, ou com o mesmo fundamento desse perdão, não. Mas a palavra fala que se ele chegar e se arrepender, nós temos que perdoar. 7 vezes, ou seja, que a palavra falou para nós aqui, Jesus ele disse para nós que deve ser ilimitado o nosso perdão. O perdão de Deus é o nosso referencial. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O profeta Oséias ele demonstrou o amor e o perdão dele ao povo de Israel, perdoando a sua esposa Gomer. Todos nós conhecemos a história. O perdão também ele é restaurador, irmãos. Ele restaura os laços quebrados. Aqui também nesse mesmo versículo, verso 4, ele vai falar, estou arrependido, perdoa-lhes, no final do versículo. Estarmos também dispostos a sempre estar perdoando. O perdão, às vezes, ele é unilateral. Ou que seja, só um lado ele é disposto a estar perdoando e o outro endurece. A pessoa quer o nosso perdão, então nós tiramos a farpa do nosso coração e não deixamos nos azedar. O perdão, ele restaura os laços quebrados. O perdão, ele não apenas zera a conta no passado, mas ele também restaura plenamente o relacionamento no presente novamente. O exemplo que a gente tem bem claro disso é o filho pródigo. Ele saiu, foi embora e voltou, e o seu pai restaurou com ele ali novamente o seu perdão para com ele. O perdão também ele é transcendente, ele está acima da nossa capacidade, porque só o Senhor pode nos capacitar a perdoar. Só Jesus pode curar o nosso coração da mágoa. O tempo, às vezes a gente passa por alguma circunstância na vida e às vezes a gente fala, nossa, eu não vou conseguir, Senhor. Mas o Senhor, de uma forma muito especial, Ele transforma, Ele limpa e Ele tira realmente a mágoa do nosso coração. E a gente não consegue mais olhar da forma que a gente olhava antes. A gente já tem uma visão bem diferenciada, uma visão espiritual, porque o Senhor nos capacita dessa forma. Precisamos pedir ajuda a Jesus que aumente a nossa fé, pois uma pessoa que tem uma fé trôpega, ela não consegue liberar o perdão, porque a fé ela vem pelo ouvir. E assim como o versículo 5 aqui diz que os discípulos, os apóstolos de Jesus chegaram para ele, depois que ele falou toda essa questão do perdão, ele falou assim, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos assim, pois, liberar esse perdão. E todos nós precisamos desse padrão de Deus, queridos. Pedir ao Senhor que aumente a nossa fé sempre,
para que nós, de uma forma muito especial, possamos, dessa forma, liberar esse perdão também. E aqui nós temos também alguns passos, o progresso que o perdão tem para conosco. O primeiro deles é que nós temos que tomar a iniciativa para a solução do problema. Nós não temos que ficar sentado ou esperar que aquele outro venha até a gente para que sejamos reconciliados. Mas nós temos que tomar a iniciativa e irmos até o irmão. Não importa se você é o ofensor ou ofendido. Cabe-lhe a iniciativa de desencadear o processo da cura do perdão. Se nós não buscarmos, se nós não irmos, esse processo ele vai sempre ficando mais magoado, mais ofendido em nossas vidas e jamais ele vai ser solucionado esse problema. Nós devemos também evitar essas desculpas e as racionalizações, porque às vezes nós geramos algumas desculpas em meio a essas questões. Ninguém é perfeito, errar é humano. É justamente por isso que somos imperfeitos, é que nós precisamos do perdão. O outro é a ofensa, foi tão pequeno, e às vezes nós nem preocupamos. Foi tão pequeno, falei com o irmão ali, mas o irmão muito melindroso, se sentiu ofendido. Mas os grandes problemas são formados por esses pequenos problemas não resolvidos. São as raposinhas que elas devastam as vinhas. Outro fato também aconteceu há tanto tempo, acho que ele nem lembra mais. O tempo não cura as memórias, não. As memórias amargas. Esaú e Jacó, depois de 20 anos, a consciência de Jacó ainda pesava, pela circunstância que aconteceu com seu irmão. A outra pessoa estava errada, mais errada do que eu. São algumas desculpas que a gente vai sempre levando. O perdão, ele concentra-se no nosso erro e não no erro do outro. Nós temos que olhar para nós primeiro. Onde eu errei? Eu preciso de reformular e reconstruir novamente esse laço com meu irmão. Então eu tenho que ir até ele novamente. Eu estava errado, mas vocês também estavam. O mais provável é que, ao invés de curar a relação, ela vai ficar mais ferida. A pessoa ela não vai entender. Vai sim, se você for ter com ela com a atitude correta, como nós falamos com palavras brandas, você que é espiritual, certamente essa pessoa vai ser entendida novamente e você vai ter palavras brandas e vai desviar o furor dessa questão. Às vezes se envolve dinheiro, aí eu não tenho no momento, mas o perdão também envolve restituição. Quando Zaqueu lá reconheceu diante do Senhor, ele falou que restituía 4 vezes mais do que ele tinha defraudado as pessoas. Não foi assim que diz a palavra? A pessoa envolvida já mudou. Já não está mais perto de mim. Não tem que preocupar mais. Mas pega o telefone, nós temos o WhatsApp aí. Liga, fala, visita, escreve para essa pessoa. Vou deixar para depois também. Adiar o problema adoece mais e mais a relação. Nós deixamos sempre as coisas em cima da hora ou para a última hora, Nós nunca queremos resolver de imediato a circunstância. E sempre vai adiando ou deixando para outras circunstâncias essas dificuldades. Ou outra situação também é que nunca mais eu farei isso. Basta a minha disposição. Isso é meio arrependimento. O que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Mas o que as confessa, deixa de alcançar misericórdia. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar isso adiado, nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos que buscar resolver essas situações para que as misericórdias elas possam ser alcançadas em nossas vidas. Também nós temos aí umas formas erradas de pedirmos perdão. Nós chegamos para a pessoa, desculpa aí qualquer coisa. Na prática, essa expressão significa: não estou vendo nenhum problema, mas como você é uma pessoa cismada, rancorosa, eu resolvi pedir perdão mesmo pelo que eu não fiz. Desculpe-me,
Foi sem querer. Acho que essa é a que mais a gente usa, né? Nossa, foi sem querer. Se foi sem querer, não carece do perdão, a menos que a outra pessoa tenha ficado magoada. Eu estava errado, mas você também estava. Não só eu que levo a culpa, não. Você também tem que levar. A ideia básica de pedir perdão é um ato de contrição e arrependimento. Essa atitude reacende as paixões. Ela reaviva novamente os nossos interlaços. Eu estava errado, desculpe-me. Essa atitude, ela não tem convicção de pecado. Ela representa: eu sei que eu não estou errado. A dívida é sua e não minha. Nós sempre queremos achar a culpa para alguém, lançar a culpa em alguém. Isso não é de agora, né? Desde o Éden, a gente sabe disso. Desde que o homem caiu, a queda do homem no Éden, o homem procurou alguém para lançar a culpa. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E isso segue até os dias de hoje, né? E nós sempre queremos encontrar essas circunstâncias para jogar a culpa em alguém. É como nós vimos aqui: eu sei que eu não estou errado. A dívida não é minha, é sua. A culpa é sua de toda essa circunstância. Portanto, meus irmãos, essa parábola do credor aqui, ela nos ensina que o Senhor, Ele olhou para nós com amor incondicional e nos perdoou de uma forma imensurável, de uma forma que nós nem podemos imaginar. E às vezes por mínimas circunstâncias ou por algumas questões que nos envolvem na nossa vida prática, com nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa sociedade, inclusive dentro da própria igreja. Às vezes nós não temos a capacidade de chegarmos para o nosso irmão e perdoá-lo. Nós estamos agindo como esse conservo, esse servo que foi perdoado da sua dívida, mas ele não teve a capacidade de chegar ao seu irmão e pedir o perdão, ou de perdoá-lo, que seja. O perdão, ele não envolve outras pessoas. Não transforme em fofoca aquilo que poderia ser um exercício de privacidade e de perdão. Não jogue uma pessoa contra a outra. Espalhar contenda entre os irmãos é um pecado que desagrada muito a Deus. Seja breve e claro nas suas objetividades de levar o perdão até o seu irmão. Não justifique. Vá direto ao assunto. O filho pródigo, ele ensaiou o seu pedido de perdão com o seu pai. Ele veio pelo caminho pensando nessa situação. Como que eu vou chegar até meu pai? Pai, olha, eu errei. Pequei contra o Senhor, pequei contra toda a nossa família, enfim, perdoa-me. E ele foi pelo caminho pedindo, ensaiando esse pedido de perdão. Não seja justiça, não exija justiça, exerça a misericórdia. Perdão é um ato de graça, sofra o dano. Estevão, quando ele orou, quando ele estava sendo apedrejado, ele orou, olhou para o céu e falou: Senhor, não imputes este pecado a esse filho. O perdão, meus irmãos, é o melhor remédio para a saúde emocional. O perdão, ele acalenta a alma. O perdão é a faxina da nossa mente. Ele liberta o coração. Ele cura as emoções. Perdoar é lembrar sem sentir a dor e não cobrar mais a dívida. Perdão é um ato de misericórdia e manifestação da graça de Deus sobre nós. Jesus nos ensina que nós já recebemos o perdão de todas as nossas dívidas. Portanto, devemos deixar florescer em nosso coração esse perdão. Só assim nós seremos um povo que agrada ao Senhor. Só assim nós viveremos em plena comunhão uns com os outros. Se você é uma pessoa fácil de perdoar, louve a Deus por isso. Se você não é, reflita sobre essa questão, a respeito da mesma pergunta que eu fiz no início. Se você é uma pessoa fácil de perdoar. Às vezes as perguntas pessoais, a gente não gosta muito dela, porque nos oprime, nos leva à roda maçante da vida, que nos leva a pensar naquilo que eu estou fazendo. Se você é essa pessoa fácil de perdoar, amém. Louvado seja Deus por isso. Continue exercendo esse dom que o Senhor tem te dado. Mas se você não é,
Busque exercer essas verdades na sua vida. Viva dessa forma, pois o Senhor já nos liberou o perdão total de toda a nossa culpa. E nós, pois, assim devemos agir da mesma forma. Que Deus assim nos abençoe e nos sustente nessa mesma graça, nesse mesmo cuidado, nos dando sempre palavras brandas, pois nós somos homens espirituais e devemos agir dessa forma. Sermos compassivos, piedosos, pessoas que não tenham o esnobe no coração, não se exaltam, mas têm as virtudes do Senhor. Amém, queridos?